Já se imaginou trabalhando 12 horas por dia ou 55 horas por semana sem direito a hora extra? Pois é, isso pode parecer um absurdo no Brasil. E é. Por isso fica nesse vídeo que eu vou explicar os impactos da reforma trabalhista pretendida pelo governo argentino na jornada de trabalho. Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou advogada no Brasil e em Portugal. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área jurídica e nesses vídeos eu vou explicar sobre assuntos do qual eu tenho conhecimento, questões atuais que precisam ser esclarecidas do ponto de vista jurídico. Bom, no vídeo anterior eu analisei a reforma trabalhista pretendida pelo governo argentino sob o ponto de vista das indenizações. O que eles pretendem retirar das indenizações? As tais das verbas que não são consideradas habituais, como 13º, férias proporcionais, bônus, que não sejam pagos durante o período de 6 meses dentro dos últimos 12 meses, antes da rescisão, para demissão sem justa causa. Além disso, a proposta ela pretende criar uma quitação, o que é o mais polêmico, né? A quitação definitiva e automática, o intuito de barrar processos judiciais futuros após a rescisão, e que não acontece no Brasil, como eu já expliquei no vídeo anterior. Além da análise da reforma pretendida pelo governo Milei, eu fiz um paralelo com a legislação brasileira, que é muito mais protetiva e que visa preservar a saúde e a qualidade de vida do trabalhador. Claro, óbvio que nós precisamos evoluir muito mais frente aos movimentos sociais que acontecem visando a melhoria da saúde mental, pelo impacto do tempo consumido no transporte, por exemplo, e o direito ao lazer e ao convívio familiar. Nesse vídeo eu vou continuar a fazer essa análise e essa abordagem comparativa com a legislação brasileira, porém agora sob o ponto de vista da jornada de trabalho. O projeto argentino, ele pretende que o banco de horas possa ser autorizado por meio de acordo individual escrito, sem a necessidade da aprovação do sindicato. E isso é um problema e contrasta completamente com o sistema brasileiro, que prevê no artigo 59 da CLT exigida a negociação coletiva em caso de banco de horas que durem durante um ano. Por exemplo, você firma um banco de horas com o seu empregador, você não vai receber a hora extra, mas essa hora extra será compensada dentro de 12 meses. Esse acordo precisa passar pelos sindicatos. Além disso, no Brasil é limitada a 2 horas diárias de horas extras. Além disso, é importantíssimo que tenha um controle claro de créditos e débitos. Ou seja, é importante que você tenha um controle de jornada por meio de ponto, que pode ser eletrônico, pode ser físico, mas desde que não seja aquele ponto britânico que nós chamamos, que é aquele ponto e coloca exatamente a hora de entrada e a hora de saída, horas cheias. Sempre a mesma hora, considerado pela justiça como inidôneo. Vida real, a gente sabe que o empregado ele pode chegar alguns minutos antes, alguns minutos depois, e é normal. E por isso que esse ponto britânico, ele não é considerado idôneo para a justiça e pode ser anulado para que o empregador pague as horas extras realizadas pelo empregado e anulada o banco de horas. A única similaridade aqui, nesse caso do banco de horas, entre a proposta da Argentina e a CLT, é que na reforma trabalhista de 2017, que também se pretendeu essa flexibilização, é possível que o acordo de banco de horas seja firmado individualmente, mas só para um acordo que seja cumprido dentro de 6 meses, ou seja, se essas horas elas têm que ser compensadas dentro de 6 meses. Aí sim é possível um acordo individual. Se ele passar de 6 meses, aí ele precisa ser referendado pelo sindicato. Além dessa flexibilização no banco de horas, a reforma argentina, ela possibilita essa jornada diária de 12 horas. Não que esteja escrito no projeto exatamente 12 horas, mas ele vai permitir, porque a única trava para o aumento da jornada é justamente o cumprimento de 12 horas entre uma jornada e outra. Como o dia tem 24 horas, é possível sim que o trabalhador trabalhe durante 12 horas diárias e entre as jornadas tenha 12 horas, ou seja, ele só vai praticamente trabalhar e dormir, né? Esse é um ponto, no Brasil não seria possível, porque como eu disse, são 8 horas diárias que podem ser acrescidas até 2 horas extras. Um ponto ainda mais complicado é a questão da jornada para quem trabalha em serviços por turnos ininterruptos de revezamento. Para quem não sabe o que é esse tipo de trabalho, é quando não se pode parar a produção ou serviço. Porque esse serviço, ele funciona durante 24 horas por dia e o trabalhador reveza os turnos. Ele ora trabalha
de manhã, hora ele trabalha à tarde, hora ele trabalha à noite. Lógico que há uma exaustão muito maior nesse tipo de turno, então por isso a proteção deveria ser maior. Mas na Argentina pretende-se flexibilizar ainda mais as horas de trabalho nesses tipos de turnos. Na reforma trabalhista da Argentina, permite-se que o limite de 48 horas semanais, que é o que é estabelecido hoje, ele possa ser ultrapassado temporariamente, fazendo um ajuste de contas depois de, numa média de 3 semanas. Por exemplo, porque eu falei dos 55 horas semanais anteriormente, que na prática você pode cumprir 55 horas numa semana e você só vai compensar isso apenas 20 dias depois, permitindo com que a empresa ela fure esse teto semanal sem a necessidade de pagar hora extra. E aqui está uma diferença imensa com a legislação brasileira, porque quem estabelece a jornada por esses turnos ininterruptos é a Constituição. Fixa o máximo de 6 horas de jornada para esse tipo de trabalho. Lógico, é um trabalho que exige um desgaste biológico muito maior, porque uma hora você trabalha de dia, uma hora você trabalha à noite, e o teu corpo, ele tá acostumado com uma rotina, e nesse caso ele não tem uma rotina. Então, lógico que tem que ter uma proteção muito maior para esse tipo de trabalho. Qualquer aumento para 8 horas de jornada, que seria a jornada regular para aquela rotina do trabalho, vamos dizer assim, das 9 às 6, qualquer alteração para 8 horas, ela depende de negociação coletiva. Não pode ser por acordo individual. Isso na legislação brasileira. E ainda a reforma trabalhista argentina, ela flexibiliza ainda mais, podendo aumentar mais ainda as horas trabalhadas numa semana em casos de força maior ou urgência, sem precisar de qualquer autorização, diferente do Brasil, que precisa passar por uma negociação coletiva. E precisa, nesses casos de força maior, devidamente comprovado, de autorização do Ministério do Trabalho. Resumindo, enquanto no Brasil a gente discute a redução da jornada por meio da PEC 148 de 2015, está em ampla discussão, principalmente em 2016, considerando ainda exemplos bem-sucedidos como os países de Portugal, da Espanha, da França, que reduziram a jornada, em alguns casos até para menos de 40 horas semanais. A Argentina aposta numa flexibilização total, transformando o tempo do trabalhador em uma equação contábil, Como eu disse, você trabalha 55 horas numa semana e depois você vai compensar dentro de 20 dias. Mas deve-se pensar no trabalho diário, no desgaste diário, não em uma compensação numa semana, numa compensação em outra, em acordos individuais que possam prejudicar a saúde, A saúde do trabalhador é que deve estar em análise nesse caso. Não foi o que foi analisado, Depois de entender essas mudanças nas indenizações e agora na jornada de trabalho pretendida pela reforma trabalhista da Argentina, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui, curta e compartilhe esse vídeo e até o próximo. Tchau!